Olá, seja muito bem-vinda ao Análise Direta, ao programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os segredos da prosperidade plena. Quer saber mais? Ficou curioso? Fique com a gente, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vinda ao Análise Direta. E eu te lembro que é transmitido para todo o Brasil e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos o escritor Douglas Araújo, autor do livro Cresça e Enriqueça, os 10 segredos da prosperidade plena, que foi lançado na 35ª edição da Bienal de São Paulo. Douglas, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Prazer todo meu, Tato. Obrigado, viu, pelo convite. Imagina. Douglas, esse não é o seu primeiro livro, né? Na verdade, é o segundo. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Sim, eu escrevi o primeiro livro que se chama Do Abacate ao Milhão, 7 Passos para Enriquecer. Lá eu conto a minha primeira experiência vendendo, que foi abacate, aos 7 anos de idade, lá no interior da Bahia, era o abacateiro da minha casa. E eu tirei esses abacates, comecei a vender. Então, conto desde essa primeira experiência até o meu primeiro milhão, aos 27 anos, aqui em São Paulo, já morando. Essa experiência do abacate, ela é muito curiosa. Você começou, foram seus pais que te incentivaram, ou foi pela necessidade, ou foi porque você desejava mesmo, já desde pequenininho, empreender? Eu desejava comprar um brinquedo, na realidade. Uhum. E daí, a forma de comprar esse brinquedo era vender os abacates que tinha lá. E cidade pequena, então você consegue andar, ficar na porta da rua, né? E aí eu vendi esses abacates. Quando eu fiquei com aquele valor para comprar, eu falei, eu acho que eu vou querer um brinquedo maior ainda. Aí vendi mais. Aí comecei a pegar gosto pelo dinheiro, que é que eu ensino as pessoas a gostar de dinheiro. Porque se você não gostar de dinheiro, você vai repelir. Ou se você endemonizar, tem gente que endemoniza, que fala, o dinheiro é coisa do diabo. Não é. Não é. Deus é a fonte de tudo de coisas boas. Ele que é a fonte da sabedoria, da beleza, da saúde, da prosperidade. É uma fonte só. Como a gente vai canalizar a nossa saúde, a nossa beleza e o nosso dinheiro, é isso que faz a diferença. Então, isso sempre esteve natural em você? Sempre despertou esse interesse pela educação financeira? Sim. Os meus pais, vou contar um pouco da história dos meus pais, preciso falar deles. Eles moraram aqui em São Paulo, numa comunidade, na Sapopemba. E minha mãe, ela era doméstica e meu pai pedreiro. De final de semana, eles construíram a casa deles, que eles moravam num barraco. Eram pobres mesmo de passar necessidade. E daí, eles construíram essa casa durante 2 anos. E quando venderam, nem moraram na casa, compraram coisas no Brás, roupas no Brás, e foram vender na Bahia. Eles eram feirantes. Cada dia vendia numa cidade. Segunda numa cidade, terça em outra. Então, eu nasci nesse momento que eles se tornaram empreendedor, saíram dessa situação de pobreza extrema que eles viviam e começaram a empreender. Então, eu sempre ouvia essa questão de vendas, de economizar. Então, eu tive a sorte de ter educação financeira em casa. Então, eles acabavam te incentivando também. O que você se lembra que eles contavam ou ensinavam para você? Sempre assim, economizar tudo. Ter o padrão, uma mentalidade de economizar. Economizar água, economizar luz. Ele sempre falava essas coisas básicas que tinha que colocar em prática, de não ficar gastando dinheiro à toa. Então, eu levei isso desde criança. Eu aprendi educação financeira em casa. Foi muito importante para a minha mentalidade hoje. Isso sempre despertou, né? Isso em você também. A partir de que momento que você decidiu ensinar isso para as outras pessoas também? Foi aqui, já tem uns 5 anos, foi antes da pandemia. Eu comecei a falar para as pessoas economizarem e eu percebi que eu tinha essa expertise. Percebi que eu tinha uma vivência honesta e compartilhar, transbordar para mais pessoas, porque eu vi amigos meus que estavam se batendo ali com dinheiro, não sabia lidar com dinheiro de uma forma saudável. Então, eu sempre falava para eles. Aí, chegou algum momento, começaram a me chamar até nas igrejas para contar algum testemunho, alguma palestra nos eventos. E lá eu tive um insight, na pandemia, de fazer um livro. E naquela época eu não era escritor, né?
Eu sou formado em fisioterapia, em teologia, eu não tinha imaginado. Eu fiz esse livro com a motivação de ajudar pessoas, né? Porque eles sempre queriam o rascunho no final das palestras. E esse primeiro livro foi uma forma de ensinar a essas pessoas como lidar com dinheiro de uma forma saudável. E como que você chegou, então, ao 1 milhão, primeiro milhão? Ótimo. Eu era fisioterapeuta. Quando eu cheguei aqui em São Paulo com 17 anos, eu morava na casa da minha tia, era fisioterapeuta, já trabalhei em shopping. E aí, logo no início, eu já comecei a fazer estágio. E eu fui para a área da estética, fazendo pós-operatório de cirurgia plástica. Então, eu trabalhava de segunda a sexta numa clínica, fazia home care, domicílio, em todos os lugares da grande São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Guarulhos. Os artistas começaram também porque eu garantia um tratamento eficaz, bem rápido. Inclusive, a Nani Pipo eu fiz o pós-operatório lipoaspiração nela também. E aí, durante esse período aí, eu sempre juntei dinheiro, eu não gastava. Eu tinha um padrão de sempre economizar. Eu tenho mais prazer em economizar do que gastar, você acredita? Porque as pessoas, elas têm só o prazer em gastar. Gastar é prazeroso, sim, só que gastar ele não requer consciência. Não precisa de nada para gastar, é só você gastar. Economizar, eu acho que tem uma grandeza grande, porque exige você conhecimento, exige inteligência emocional, de abrir mão do prazer momentâneo para um prazer depois programado, organizado. Então, esse período, eu sempre economizava. Então, eu tenho que falar do meu trabalho como fisioterapeuta, que eu trabalhava. Também, e sábado e domingo, eu trabalhava na minha casa. Então, foi fruto de muito trabalho mesmo, assim. De segunda a segunda, teve vezes de eu trabalhar até meia-noite, 2 horas da manhã. E sempre economizando, sempre economizando. Eu lembro que, durante esses 10 anos, meu aniversário, eu só ia para restaurante no dia do meu aniversário. Durante esses 10 anos, meus amigos viajavam para fora do Brasil. Eu ouvia, ficava assim quietinho, porque eu não sabia o que era fora do Brasil. Porque eu falava, eu vou viajar quando eu tiver condições de viajar e não ficar parcelando. E aí, depois desses 10 anos, eu viajei assim, já 42 países. Mas eu esperei o momento certo. Então, você que deseja as coisas, já faz muito bem. Mas programa, se organiza, não faz por impulso, não faz sem consciência, né? Porque depois vai dar ruim. Você sempre estabeleceu metas? Sempre, ótimo. Importante estabelecer metas. Isso faz toda a diferença, porque você tem que saber onde você quer chegar. E a minha meta era ter 1 milhão. Essa era a minha meta. E é isso que eu levo no meu livro, no Cresça e Enriqueça. Se eu colocasse o livro Seja Milionário, muitas pessoas não iriam ler, porque elas não acreditam que é possível. Mas, no 8º passo, eu desperto essa pessoa o interesse de ter 1 milhão. Que nem hoje é muita coisa, viu, gente? Antigamente, 1 milhão você comprava uma mansão. Hoje, 1 milhão a gente compra um estúdio pequenininho. Então, é possível, sim. Estabeleça a meta. Ter 1 milhão é uma meta muito legal. Porque depois que você alcança, você pode até viver de renda desse 1 milhão. Você pode até depois viver de 10 mil. Todo mês você ter essa aposentadoria. Então, é muito importante ter meta. E eu tive essa meta de ter 1 milhão. Eu economizava também para isso. Uma das coisas que eu fazia, no meu caso, eu separava mais de 30%. Você tem que separar uma quantidade de valor. Às vezes você não tem esse padrão, você começa com 10% do que você ganha, 20%, 30%. O ideal mesmo, que eu falo aqui, é 50%. E é possível, para isso você precisa reduzir o teu custo de vida, viver um nível abaixo que o seu. É necessário. E esse que é o problema, né? Esse é. Porque muitas pessoas não querem abrir mão daquele padrão de vida que tem naquele momento, como você disse, né, no comecinho, não querem abrir mão dos prazeres momentâneos, porque querem viver ali, o agora, né? Querem viver o imediatismo. E as coisas é um processo, você tem que fazer por merecer. Acho que na vida tudo você tem que fazer por merecer. Senão não tem sentido, não tem propósito, não tem significado. Então, eu falo também de desenvolvimento pessoal, começo o livro falando de desenvolvimento pessoal e depois eu falo de educação financeira, porque não basta chegar para a pessoa e falar assim, olha, economiza, faz isso, ele não vai entender. Então, tem que reprogramar essa mentalidade, que a gente costuma falar que é a mentalidade de escassez. Transformar uma mente de escassez para uma mente de possibilidades, uma mente de abundância. Então, ela precisa entender, porque se ela não entender, vai ser um papagaio de repetição, não vai funcionar, tem que compreender. O que você precisou abrir mão?
seja na sua mente ou na prática mesmo, para que você pudesse alcançar essa sua meta, esse seu primeiro objetivo? Ótimo. É você ter um propósito. Você precisa ter um propósito. Seja ter um carro. Vamos supor que o sonho da pessoa é ter um carro. O sonho da pessoa é ter uma casa, uma cobertura ou 1 milhão. Ela tem que focar nisso, propósito. Tem que ser definido. Porque se você tem um propósito, as distrações não vai te distrair. Você não vai no shopping, as coisas que vê, que seduzir os teus olhos, você vai acabar comprando. Porque você vai falar assim, ó, cada coisa que eu comprar é um tijolo a menos da minha construção. Então, o primeiro passo é focar no teu sonho, é focar no teu propósito, saber aonde você quer chegar. Isso que é o complicado, né? A gente vai fazer um intervalo, Douglas, mas é bem rapidinho. Na volta, nós vamos continuar o nosso bate-papo com o Douglas, ensinando como você deve crescer e enriquecer. Como ele disse, é possível aos 27 anos. Ele conseguiu alcançar a meta dele, alcançou 1 milhão. Então, você não pode perder todos os ensinamentos que ele tem para trazer pra gente. Não saia daí, o Análise Direta volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta e o nosso convidado de hoje, eu te lembro, é o escritor Douglas Araújo, que acaba de lançar o livro Cresça e Enriqueça, os 10 segredos da prosperidade plena. Douglas, eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo, porque na introdução já tem uma frase muito legal, né, que é realmente para despertar. O primeiro momento do dia é a semente do dia. A semente determina a árvore toda ao acordar. Injete um pensamento de gratidão por estar vivo e seu dia será iluminado. É isso mesmo. Começar com gratidão, agradecendo, começar o dia positivo. Quando eu acordo, eu já vou profetizando, hoje o dia será incrível. Você tem que profetizar, tem que falar coisas boas, a gente tem que pensar em coisas boas. Se você ficar pensando em negatividade, doença, tragédia, isso vai acabar te contaminando, né? Então, começar o dia pensando em coisas boas. Até para dar uma disposição, né? Para que você possa enfrentar. É claro que a gente não está romantizando essa rotina agitada, né? Ou muitas vezes o cansaço, mas que se a gente não encontrar, né, essa gratidão, essa vontade de viver, ou tiver essa meta, como você diz, metas estabelecidas, não tem como, a gente vai viver por viver, né? É uma pílula de ânimo. Você vai olhar a vida ou como um sofrimento, ou como uma coisa ruim, ou olhar a vida de uma forma bonita, que é possível, que vale a pena viver. Então, você escolhe que estilo de vida você quer viver. Agora, gente, olha que bacana. O primeiro capítulo dele, ele já traz um assunto muito interessante, dinheirofobia, né, que você até comentou disso, que tem muita gente que acaba vendo dinheiro ou ganhar dinheiro ou enriquecer como algo negativo, como se não pudesse, né? E ele traz aqui uma enquete, algumas perguntas, uns questionamentos, né? Sente que o dinheiro é sujo? Sim, não. Dinheiro gera ansiedade? Sim ou não. Dinheiro causa desespero? É algo muito difícil de se conseguir? É para a pessoa, né? Para o leitor. É coisa do diabo? Então, é um teste que vai mostrar qual o pensamento que a pessoa tem, qual o sentido que a pessoa tem, o significado que ela dá ao dinheiro. Porque, de repente, ela está dando um significado negativo ao dinheiro e isso é um motivo que impede a prosperidade dela. Influencia, né? Influencia muito, porque nós somos o que nós pensamos o que nós pensamos. Uhum. Então, a nossa vida exterior ela vai ser reflexo do nosso mundo interior. Por isso que é importante você ter uma reprogramação mental. É isso que a gente fala aí no primeiro capítulo, de dinheirofobia. Dinheirofobia é essas crenças negativas que a pessoa tem. Então, é preciso ela perceber e depois eu vou falar como ela fazer uma reprogramação mental. Ver o dinheiro de uma forma positiva. Com dinheiro, a gente compra suplementos bons para viver mais, vitaminas, dá conforto para a família, tem tempo disponível para a família, você pode ajudar a creche, hospitais. Dinheiro é uma maravilha. É claro que, né, no caso, você não está dizendo aqui para a pessoa acumular dinheiro por acumular, né, para que ela possa ter um conforto, né, como você diz aqui, realizar os sonhos. Sim, né? Não é um acúmulo só para si mesmo.
Ela pode acumular no sentido de juntar, sim, que é positivo, é a formação de riqueza, só que ela vai transbordar para as pessoas. Essas pessoas que são prósperas, todos eles, os maiores investidores, o Warren Buffett, o Bill Gates, são pessoas que transbordam muito. Então, muitas vezes as pessoas não gostam de pessoas ricas, mas por quê? Foi uma crença negativa, eles associaram a riqueza ao orgulho e à arrogância. Mas tem muito pobre também que é arrogante e orgulho. Não tem a ver só com a riqueza, isso é o padrão da pessoa, né? Então, tirar essa associação de riqueza a uma coisa negativa, acho que é o primeiro passo. Isso você descreve bem no capítulo e você traz aqui a formação das crenças. Sim. É para que a pessoa realmente... Eu explico como é que formou as crenças. As crenças elas são formadas na infância. Tudo que você ouve, tudo que você vê. Então, se você tem um ambiente negativo, eu conheci uma aluna minha que a mãe dela chegava de casa, trabalhava na casa doméstica, de pessoas ricas sim, só que eram pessoas arrogantes que humilhavam. E essa mãe sempre chegava em casa e falava aqueles ricos arrogantes, me humilhava. Então, como foi que ela aprendeu? Que realmente que riqueza é algo negativo. Uhum. Então, no caso dela, formou uma crença negativa. Outro exemplo, pessoas que não gostam de banco, porque sempre quando vai ao banco é para pagar conta, é aflição. Olha a experiência dessa pessoa. A minha experiência com banco aconteceu com 9 anos de idade. Eu me tornei investidor com 9 anos de idade. Eu ouvi naquela época que existia algo no banco que multiplicava o dinheiro. Eu achava fascinante isso, que chamava poupança. E naquela época a poupança dava de 30% a 50%. Era um negócio absurdo. Eu achava um negócio mágico. Aí eu pedi para minha mãe ir lá comigo abrir a conta, iniciativa minha, tanto do abacate como da poupança. Ela foi, assinou, e eu, com o meu papel, todo mês eu ia colocar R$50. Na época, tipo assim, como se fosse R$50, a moeda não era real. Mas eu colocava um valor que era possível, mas era uma disciplina, que eu já comecei com 9 anos de idade. E eu acompanhava, naquela época o extrato saía no papel, você pedia no caixa. E aí eu fiquei amigo dos funcionários, o pessoal achava até uma graça, pedia cafezinho. Então, a minha experiência com banco é algo muito positiva. Eu adoro ir em banco. Então, a minha relação com o banco é algo muito positivo. Então, dependendo como você teve a tua relação na infância relacionada ao dinheiro e tudo que envolve o dinheiro, isso vai determinar a tua vida. Por isso que é importante você compreender e reprogramar isso. E também eliminar a culpa pelas posses. É verdade. Eu lembro que quando eu comecei a ter dinheiro, uma vez eu saía, ia de carro conversível assim, para os lugares, e eu passava e via mendigos na rua, e eu ficava mal com aquilo, me sentindo, falei, caramba, tanta gente passando fome, e eu com esse carrão aqui passeando. E foi aí que eu falei, eu preciso fazer algo para equalizar essas contas, para tipo assim, estou fazendo algo, não estou vivendo só para mim, para o meu umbigo, que é que eu ensino no livro. Que você precisa redistribuir. E foi daí que surgiu a ONG Sementes do Amanhã, lá na Bahia, uma forma de gratidão. Eu sou o fundador da ONG, já tem 7 anos. Primeiro foi em Morro do Chapéu e agora temos na cidade de Cafarnaum, que foi a cidade que eu nasci. É um grupo de pessoas que ajudam lá. Então, quando a gente faz um trabalho, você fala, poxa, eu estou fazendo algo também, não só para mim, mas para o próximo. Então, isso é uma forma de você não ter mais culpa pelas posses. Porque é comum, tem gente que tem. Talvez, se você ajudar mais, você não vai ter mais essa culpa. Que legal. Agora, você traz aqui, né, uma diferença entre mente de escassez e mente de prosperidade. É muito legal. A mente de escassez, ela é uma mente que ela é focada sempre no sofrimento. Ela gasta muita energia com sofrimento. Para ela, a vida é triste, é um pesar. Ela foca só no problema. Já a mente de possibilidades ou a mente abundante, ela foca na solução. A vida para ela é um mar de oportunidades, de possibilidades. E para ela, o universo ela é muito rico. A Terra é muito rica, tem muita riqueza para extrair. Não se misture com quem você não seria. É uma frase de impacto isso, né? Somos feitos de energia e energia contagia. Você tem que se cercar do que você quer ser. Sim. As pessoas que estão ao nosso redor também influenciam na nossa vida financeira? Porque nós somos o que a gente ouve, o que a gente vê e o que a gente sente. Então, se eu estou cercado de pessoas negativas, pessoas que desanimam, pessoas que te colocam para baixo, pessoas de uma mentalidade de escassez, você vai acabar aprendendo isso, né? O ambiente molda muita gente. Então,
É importante você se cercar de pessoas com mentalidades prósperas, pessoas positivas, né? É muito importante. Agora, Douglas, como identificar o nível de consciência? O nível de consciência, cada um tem um nível de consciência. E quanto mais você tem um nível de consciência, isso vai te trazer mais prosperidade. É mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais consciência você tiver de si mesmo, da tua volta, do universo, mais próspero você vai ser. E tem um capítulo nesse livro, que é o segundo, é o terceiro capítulo, que eu falo a respeito disso. Primeiro, você identificar em que padrão você está. Tem pessoas que ela está num padrão, que ela vai aí, é numa escala de um PhD, Dr. Hawkins, que vai de 1 até 1000. Tem pessoas que estão com a quantidade energética que ele mensura de 50, 70, está na apatia, está na tristeza. Vive uma vida assim. Uma pessoa dessa, ela é muito difícil produzir prosperidade. Ela não tem energia suficiente para criar. Então, já no nível de 500 Hz, por exemplo, você está na energia de alegria, de aceitação. Você vai subindo o teu padrão e é esse padrão que produz prosperidade. Se você olhar as pessoas milionárias, a gente observar, elas são pessoas alto astral, são pessoas proativas, são pessoas enérgicas, são pessoas que estão produzindo da hora que acorda até a noite. Elas têm prazer nisso, elas têm energia. Então, é importante sim, por isso que eu falo um pouco de energia também, de física quântica no livro. Agora é bacana porque o livro do Douglas, ele é muito didático, viu, gente? Você traz aqui essas perguntas que a pessoa pode ir refletindo, ir aplicando no dia a dia, identificando, né, essa mente de escassez, mente de prosperidade, ver onde está errando, né, se está no caminho certo, o que precisa mudar ali no dia a dia, porque é muito prático, né? E se não colocar em prática também, ficar só na reflexão, não adianta. Esse livro ele foi fruto do treinamento, do palestras, imersões de 10 horas. Então, esse livro foi fruto de treinamento, para reprogramar mesmo. A ideia é a pessoa ler esse livro de um jeito, com uma mentalidade de um jeito, e ao terminar esse livro, ele ter essa reprogramação mental, ele pensar de uma outra forma, ele pensar com a mente agora de abundância. Uma outra frase que eu quero destacar do livro, que você diz é: gostar do dinheiro é uma coisa, amar o dinheiro é outra bem diferente. Devemos amar as pessoas e gostamos de dinheiro para ter uma vida boa e poder ajudar a quem amamos de verdade, que foi o que você citou. Sim, porque a gente no Brasil tem esse cunho também religioso, é importante. E as crenças até da religião também acabam influenciando a maneira de você lidar com o dinheiro. E muitas vezes a pessoa confunde o amor ao dinheiro e a raiz de todo o mal, que é um versículo bíblico. Mas é o amor ao dinheiro. Não é você gostar do dinheiro. E quando eu falo amar, é aquela pessoa que é tão apegada ao dinheiro que não consegue ajudar. É essa pessoa que está fazendo errado. Que ela ama o dinheiro de tal modo que ela se apega só para si e não ajuda ninguém. Qual que é o problema do comodismo? Você acredita que isso é um bloqueador de prosperidade, Sim. de crescimento? Porque a zona de conforto ela é morte lenta. E o nosso cérebro precisa de estímulo o tempo inteiro para poder se desafiar e crescer. São os desafios da vida que fazem a gente crescer. Então é muito importante sair da zona de conforto. Agora, como que a gente pode perceber? Como que a gente identifica se nós estamos na zona de conforto? Porque muitas vezes o nome já diz, né? Zona de conforto. Está confortável ali, não quero muitas vezes sair do meu emprego, arriscar, tenho até uma ideia, mas, poxa, colocar em prática vai me demandar mais tempo e eu não estou muito afim, eu estou estável aqui. E aí? A primeira percepção é exatamente essa. Você vai ficando estável, vai ficando muito tranquilo aquela vida, você não está aprendendo mais nada. Você nem está afetando e nem está sendo afetado. Você nem está contribuindo, né? E você não está aprendendo nada. E também a própria vida não deixa ninguém nesse estado. Chega uma hora que a vida ela vem... Sabe essas rasteiras que o pessoal fala? Uhum. É a vida querendo tirar da zona de conforto, porque a gente está aqui para aprender, está todo mundo aqui evoluindo. Agora, você fala muito sobre energia, né, no seu livro, dessa questão. Você traz muitas imagens no seu livro. Lei da semeadura ou lei da atração. Sim. Qual que é a diferença? É a mesma coisa. É porque depende do ambiente que você vai estar.
né? Você vai chamar lei da semeadura ou lei da atração. A lei da semeadura fala, o que você planta, você vai colher. E a lei da atração é isso. Então, as coisas, os pensamentos que você planta, os pensamentos que você cultiva, é aquilo que você vai se tornar. É isso. Nós vamos nos tornar o que ocupa a nossa mente, o que ocupa o nosso pensamento. Agora, uma outra questão que você vai dizer ou não, se isso é um bloqueador de crescimento, de prosperidade, questão de reclamação. A gente sempre conhece alguém, sempre ao nosso redor, seja no ambiente de trabalho, seja na vizinhança ou na própria família, dentro de casa, alguém que só reclama. Seja reclamar da vida, tudo é ruim, seja reclamar do trabalho, não estou prosperando, minha vida financeira, tal, e aquela reclamação. Qual que é o problema disso? É ruim ficar perto de gente assim, né? Ninguém gosta de ficar perto de gente assim, eu mesmo não gosto. Porque a reclamação, primeiro que assim, isso aí vai estimular até o cortisol, faz mal. Porque você está o tempo inteiro nessa negatividade. Então, é uma energia de negatividade, reclamação. Isso te rouba muita energia. Quer dizer, a energia que era para você usar para criar, você está usando energia para falar mal, para desfazer. Porque ou você vai estar falando mal do externo, porque ninguém vai reclamar de si. Às vezes ela está reclamando, na maioria das vezes, ela reclama do outro, ela reclama do presidente, ela reclama do patrão, ela reclama do cônjuge e, às vezes, ela reclama até de Deus. Então, ela está reclamando o tempo inteiro. E ela se coloca no lugar como vítima. Então, isso denuncia que é uma pessoa que está vivendo a vida levando como papel de vítima. Enquanto nós que devemos ser protagonistas, nós que somos responsáveis pela vida que a gente tem. Cada um é responsável pela vida que tem, pela vida que leva. Então, isso se chama autorresponsabilidade, é não terceirizar a culpa e os problemas para os outros. Então, não adianta perder tempo reclamando. Foca na solução e não ficar no problema. Agora, é muito bacana, porque o seu livro, ele traz muito essa questão de comportamento. Até porque a gente está falando disso, né? O seu livro é isso, é mudar não só a mente, mas, na prática, o comportamento das pessoas. Então, além de se cercar de pessoas que possam te influenciar, incentivar de forma positiva essa mudança e alcançar essa meta de enriquecimento, você traz também outras questões que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Notícias que, infelizmente, a gente está exposto, né? Falo por mim, eu trabalho com isso, não tem como fugir, né? Músicas, companhias, como você já disse, né? De pessoas pessimistas, mágoas. A mágoa ela é um bloqueador da prosperidade, é um dos maiores bloqueadores da prosperidade é a mágoa. Ela forma uma camada densa, onde você não acessa, você fica preso, você fica paralisado, você fica com esses pensamentos negativos. Tudo que for te causar negatividade, isso vai impedir a prosperidade. A prosperidade, ela caminha com a positividade, ela caminha com a espiritualidade. A fonte é a mesma, coisa boa, vem da mesma fonte. Agora, quais são os potencializadores da prosperidade, Douglas? Eu vou fazer uma pausa, a resposta você dá daqui a pouquinho, a gente vai fazer um intervalo, mas é bem rapidinho, dá tempo de você tomar uma água, volta aqui e continua aprendendo com Douglas Araújo. Não saia daí, o Análise Direta volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta e eu te lembro que o nosso convidado é o Douglas Araújo, autor do livro Cresça e Enriqueça. Antes do intervalo, eu te perguntei sobre os potencializadores da prosperidade. E aí, quais são? Existem vários, eu dou 10 dicas lá, mas assim, o que eu posso compartilhar, primeira coisa para dar uma mudança é você estar nos lugares certos, mudar de ambientes, conectado com as pessoas certas, e aprendendo os conteúdos certos. Isso já muda, você tem que mudar o ambiente. Sair do ambiente de escassez mesmo, um ambiente que está te deixando numa zona de conforto. Então, o primeiro passo é isso aí. Então, olha que bacana, gente, que eu falei para vocês, né, que o livro dele, do Douglas, é muito didático. Eu quero mostrar bem rapidamente aqui que sempre tem algum espaço, né, Douglas, para a pessoa poder fazer a reflexão, colocar ali a caneta para ela. Sempre
olhar e ver se está colocando em prática os ensinamentos, porque é um manual. Sim, né? é um manual. É realmente para a pessoa aprender, não é um livro para uma leitura qualquer, não é um livro de, digamos assim, entretenimento, uma literatura apenas. Não, é para que a pessoa realmente mude. Né? E esse livro ele foi fruto de treinamento, dos treinamentos que eu faço. E essa parte que você estava mostrando aí, de metas e tarefas, eu explico, por exemplo, a diferença entre meta e tarefa. A meta é aonde você quer chegar. E aí esses espaços que estão aí é justamente para falar quais são as tarefas que você precisa fazer, desenvolver, aplicar para poder chegar na tua meta. Uma outra questão também que o Douglas falou, né, que ele sempre não sempre foi de economizar, porque você sempre teve em mente o que você queria para sua vida e tem, né? E um outro exercício que ele coloca no livro é para que você escreva aqui a sua renda familiar, as suas despesas, para que você tenha autocontrole. Sim, é uma Porque ferramenta também poderosa. não adianta você só ficar pensando e não ter ali, visualizar, né, os gastos. Sim, precisa adquirir consciência, porque quando você escreve, você anota, você adquire consciência. Tem gente que não sabe quanto que gasta. E quando ele vai escrevendo e vê o valor total, ele vai falar assim, caramba, eu estou ganhando isso, ou às vezes está ganhando menos que isso, né? Então... Uma outra questão que é muito bacana, que ele traz no livro, é a diferença entre pessoas comuns e pessoas ricas. eu gosto muito desse esquema. Pode mostrar? Posso mostrar? Podemos mostrar, sim. Olha só, eu tenho aqui. Esse aí, ele é assim, a parte da pessoa comum, na base da pirâmide, está o custo de vida. Ela tem muito custo de vida, é alto. Muitas despesas de muita coisa. E ela quase não investe. Já uma pessoa rica, a pirâmide é invertida. O ápice dela, que está ali, o custo de vida dela é baixíssimo. E na parte de cima, que tem os investimentos, ela investe muito, mas ela viaja muito. Viajar é prazeroso, sim, é uma despesa maravilhosa, porque te traz experiências, te enriquece. O objeto, muitas vezes, na maioria das vezes, você perde a graça logo. O objeto não tem tanto significado do que uma experiência. Agora, essa questão de investimento é muito importante, né? Sim, precisa começar a investir. E ter essa mentalidade de começar a investir, começar a poupar, reservar um valor todo mês. E a dica que eu falo é assim, a maioria das pessoas que não poupa, não investe, sabe qual é a justificativa que eles falam? Que não investe porque não sobra dinheiro. A maioria fala isso, mas ninguém sobra dinheiro. Eu costumo falar que todas as pessoas, até as pessoas milionárias, não têm dinheiro sobrando, porque dinheiro tem que estar circulando, não pode estar parado, senão apodrece, é igual a água parada. Então, ninguém tem dinheiro sobrando. Não espere dinheiro sobrar para começar a investir. Tem um termo que eu uso que é assim, pague-se primeiro. Como é pague-se primeiro? Você recebeu lá seus 2, 3, 4 salários mínimos, enfim. Você já tira um valor, estipula um valor como eu estipulei quando era criança ali. Você estipula 10%, começa, não posso começar agora, então aí tem um passo a passo. Tem um outro esquema na frente que vai mostrar em que fase que você está, se você está quitando as dívidas ou não, porque é importante primeiro você quitar as suas dívidas, essa aí, para depois você começar a investir. Separa um valor, separa 5% que seja, mas todo mês comece com essa disciplina. Primeiro a poupar, a fazer uma reserva de emergência, Tabata. É importante você ter uma reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa, essa reserva de emergência vai te ajudar a você lidar durante esses 6 meses, por exemplo. A gente passou por uma pandemia e viu que pode acontecer muitas coisas, um acidente, um desemprego, alguma coisa, ou pode acontecer algo com você, então você tem que ter aquele valor pelo menos 6 meses, que é a reserva de emergência. Formar um valor, um exemplo, alguém tem um custo financeiro de R$3.000. A reserva de emergência dela precisa ser R$18.000. Ela precisa formar primeiro isso, para depois até começar a investir. E pode fazer até na poupança, se quiser, que é algo prático. A princípio, é para formar uma didática, para você ter uma disciplina, para você ter uma mentalidade de poupar. Aí depois que você formou a tua reserva de emergência, deixou naquele lugar de fácil acesso para uma futura necessidade ou não, aí você começa a investir.
Você começa os seus investimentos, tem uma série de investimentos de renda fixa e renda variável. Começa por renda fixa, depois vai migrando por renda variável. Até porque emergência todo mundo vai ter em em alguma etapa da vida, seja relacionado à saúde, seja com relação a qualquer outra coisa, perdeu o emprego, ou precisa sair do emprego, enfim. Tem N situações e a gente percebe que o brasileiro, ele realmente não poupa dinheiro pela quantidade, pelos dados de Sim. empréstimos no Brasil. Sim. Tanto com relação à inadimplência, vamos lá, consumismo, que é aquilo que você fala, mas também com relação ao número de empréstimos, que é alarmante, né? Sim. Aqui no Brasil, 3% só, 2 ou 3% da população que investe na Bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 50%. Absurdo, né? A mentalidade. E isso realmente é algo que deveria ser desde pequenininho, né? Ter educação financeira na escola seria uma boa opção para a gente São aprender a poucas, lidar. né? São poucas São as poucas escolas, é. que trazem isso. Agora, qual é o seu objetivo com esse livro, Douglas? É claro, né? É meio óbvio, mas eu queria ouvir de você. Você lançou ele na Bienal, né? Na Sim. edição deste ano da Bienal. 27ª Bienal. Uhum. Qual que foi a sensação para você? Né? Foi de dever cumprido ou ainda não? Está sendo uma missão, né? Porque eu tenho que compartilhar para mais pessoas. A ideia é impactar o máximo de vida de pessoas e fazer essas pessoas ter uma vida financeira saudável. É um problema a menos na vida, porque a vida ela é complexa, assim, é maravilhosa viver, mas se você vai levando uma vida sem conhecimento, principalmente nas áreas das finanças, isso vai te gerar tristeza e uma baixa estima. Então, a ideia é impactar muita gente, que o brasileiro ele se torne alguém próspero. Essa é a minha vontade. O legal de tudo é que você fala no livro muito sobre fé, né? Sobre espiritualidade. Sim. Isso está muito ligado com a vida financeira e você deixa isso muito claro, né? Eu falo porque a espiritualidade e a prosperidade, elas andam juntas, né? A fonte é a mesma. E eu sou graduado em teologia. Então, acabo falando um pouco da teologia, dessa conexão com essa força maior, essa conexão com Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador, nós somos co-criadores. Tem uma frase, é a última, eu prometo que eu não falo mais, Douglas, para que as pessoas possam realmente comprar e ler, né, o seu livro, que você diz, você não precisa fazer uma escolha entre riqueza material e progresso espiritual. A fonte que dá origem a ambas é a mesma. É verdade. É isso que você diz. Eu costumo finalizar sempre agradecendo e falo assim, olha, Deus te abençoe com bênçãos espirituais e materiais. Que é importante as duas, a gente não precisa abrir mão de um, optar por uma ao invés da outra. Né? A fonte é a mesma, a gente pode viver sim, é importante e fundamental a gente vivenciar essas duas fontes. Com certeza. Agora, Douglas, quem quiser então adquirir o seu livro, como que pode fazer? No meu Instagram, posso passar meu Instagram? Claro. É Douglas Araújo, com R no final, porque lá também tem o meu link, lá tem um link que vai estar em todas nas maiores livrarias do Brasil a partir de outubro. E lembrando, né, que esse é o segundo livro do Douglas. Sim. O primeiro é do Abacate ao Milhão. Né? Então, são 2 livros que a gente não pode perder. Não comece somente por esse. Leia o primeiro também, né, Douglas? Sim. Agora, com relação ao seu Instagram que você passou para a gente, você também traz sua experiência, você também compartilha também ensinamentos por lá também? Sim, lá eu faço os vídeos, dou dicas, tem uns esquemas que tá aí, as ilustrações do livro, eu coloco lá também, eu compartilho com as pessoas, movimento bem a rede social. Incrível. Douglas, olha, foi maravilhoso te receber aqui. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também aprendeu e muito. Não tem como terminar o programa sem sair daqui diferente, com uma outra mentalidade. Eu acho que isso é o seu objetivo com o livro e esse também foi o objetivo alcançado, com certeza, com essa entrevista. Eu fico muito feliz. Foi um grande prazer te receber, apresentar o seu livro também para o público, porque realmente é um sucesso e a gente precisa ter ele na nossa cabeceira.
Muito obrigado pela oportunidade, viu? Estou muito satisfeito. Um prazer. E o Análise Direta fica por aqui. Se você gostou deste programa, compartilha com amigos, familiares, para que eles possam também crescer e enriquecer. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Análise fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.